Jesus, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Graças a Deus. Então, que alegria, eu estava conversando com o pastor, né, e relembrando a última vez que eu estive por aqui, eu acho que tem quase 2 anos que eu vim, e acho que foi em junho, né, 2021, então quase 2 anos aí, e aí eu percebo mesmo a amizade e o carinho que ele tem por mim de estar aqui, não é? Se puder me chamar, pelo menos para dar aviso. Me convida só para dar aviso, assim, de... Jesus, brincadeiras à parte, gente, estava comentando com o Marcelo, que alegria poder estar aqui com vocês um pouquinho, rever vocês e ver o quanto que a igreja tem avançado, crescido. Você fica feliz de poder ver que a sua igreja está em movimento constante? A gente que vem de fora, né, e passa um tempo sem estar por aqui, a gente vê os detalhes, as construções, o crescimento, a expansão, e eu tenho certeza que vocês têm vivido dias muito preciosos. Amém, gente? Outro ponto que eu gosto sempre de considerar, eu trago um abraço apertado da minha morena, Bárbara. Minha morena é uma mulher de Deus, ela vive o que prega ou o que acredita pelas Escrituras é de verdade dentro de casa e também por onde ela está, e isso é muito bom, a gente ter uma família no Senhor, amém? E terceiro ponto que eu quero considerar com você, antes da gente ir para a mensagem, é de que você se alegra. Você já parou para pensar de que o seu pastor não é pastor de mensagem, mas é pastor de presença? Ei, gente, eu estava conversando com o Senhor ontem, anteontem, ontem, acho que foi ontem, na oração de ontem ou de anteontem, que eu estava conversando com o Senhor. Não que eu não tenha orado depois de anteontem, mas eu gravei isso com muito carinho no meu coração. E o meu pedido ao Senhor é que a minha meditação na palavra não seja o meu próximo esboço, mas seja o meu próximo alimento. Que de alguma forma a gente consiga amarrar o pregador que tem dentro de nós e que a gente possa se relacionar com o Senhor, não com o próximo esboço, mas com o próximo alimento. E eu venho para essa manhã com uma expectativa de poder provocar uma mesa diante de vocês e poder sentar nessa mesa junto com vocês e na certeza de que o seu pastor e pastor Marcelo tem uma boa mesa posta aqui. Eu venho só contribuir um pouquinho e a gente vai avançar para um bom lugar. Amém. Você está com expectativa? Amém. Você está pronto? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Aleluia. Glória a Deus, bom rever Valzinho, esposa, glória a Deus, coisa boa. Valzinho me suportou durante um tempo, gente. Evangelho de João, capítulo de número 12. Trago também boas notícias lá de Volta Redonda. 10 anos que nós estamos lá, na verdade estamos caminhando para o 11º ano, 11 anos, e começamos para um espaço para 120 pessoas, tivemos que partir para um espaço para 350 pessoas, e aí fomos para um espaço para 600 pessoas, e agora estamos numa expansão para 1.000 pessoas. Temos avançado um pouquinho lá, e com uma palavra que seu pastor liberou sobre a minha vida muitos anos atrás, no ano de 2012, na escola de ministros. E ele veio marchando na minha direção. Eu falei, o que vai acontecer, minha gente? E ele veio com sangue nos olhos, eu não sei se era fogo nos olhos, sangue nos olhos, alguma coisa, e ele veio daquele jeito dele, que você já deve saber um pouquinho como que é. Ele veio... Eu falei,
quando ele começou a liberar... Quem já viu ele assim? Aleluia! E ele começou, tu vai fluir no Espírito, mas vai fluir no Espírito e na palavra. Eu falei, aleluia. E aí tem acontecido o que tem acontecido pro lado de lá. A culpa é dele. A culpa é dele porque eu fiquei pensando, gente, ainda bem que tinha gente em volta, né? Porque um touro daquele, um homem daquele tamanho, vindo bufando daquele jeito. Eu falei... E ele diz, tu recebe? Eu falei, rapaz, recebo. Eu recebo, é melhor receber. Evangelho de João, o capítulo de número 12. Eu quero começar por aqui hoje pela manhã. Ai, Jesus, já me arrependi. O versículo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 12, o versículo de número... Antes da gente ler, olha para mim, levante a cabeça. Quantos concordam que quando nós nos expomos à Bíblia, a palavra de Deus, é Deus falando conosco? Eu tenho me dedicado com mais intensidade nos últimos 2 anos e meio, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, a estudar os comportamentos de Jesus. Então, por que Jesus fez o que fez? Por que Jesus falou o que falou? Por que em um ambiente ele agiu de uma forma, em outro ele se moveu de uma outra maneira? Porque compreender como Jesus se movia, se movimentava, porquê do comportamento de Jesus, vai nos trazer nas interpretações e nas percepções do porquê dele estar falando daquele jeito, do porquê dele estar reagindo daquele jeito, muito ensinamento poderoso para a gente. E o Evangelho de João, no capítulo de número 12, nós temos aqui 3, 4, 5 versículos que vai nos trazer muita revelação, muito impulsionamento, muita expectativa, e é Deus falando com você. A sua expectativa e empolgação muito me motiva. Eu vou repetir para te dar uma chance. É Deus falando com você. Eu fiquei sabendo que aqui era um povo fervoroso. Eu não sei se é esse ou se é outro que vem. É esse? Estão chegando ainda. Estão acordando. Então tá bom. Vamos ler? Vamos lá. Versículo número 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, os que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre têm com vocês, a mim nem sempre têm. Pai, nós nos rendemos à Tua palavra, nós nos rendemos às Tuas inspirações, e nós dizemos nessa manhã para o Teu Espírito Santo, mais uma vez, repouse sobre a voz liberada de Deus Pai. Nós confiamos no Teu agir, nós confiamos nas Tuas inspirações e nós dependemos, somos completamente dependentes
daquilo que o Senhor está para fazer nos próximos minutos, daquilo que o Senhor está para comunicar nos próximos minutos, e que haja, Pai, um rompimento avassalador dentro de nós, que haja um impulsionamento, que nós não estejamos apenas diante de mais um compromisso natural, mas que nós estejamos diante da sua mesa, para honra, glória e louvor do teu santo nome. Quem crê diz amém. Amém. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Foi Jesus para Betânia. O texto é claro, disse que Jesus foi para Betânia. O versículo 2 vai nos dizer que alguém deu uma ceia. O texto coloca no plural, deram-lhe ali uma ceia. Nós precisamos entender que o versículo 2 é claro. Quem faz o culto somos nós. Marta, Lázaro e Maria, 3 nomes relatados. No texto nós percebemos que haviam mais pessoas, tinham os discípulos e tinham outras pessoas envolvidas nesse culto. E hoje, pela manhã, o que eu quero considerar com você era como Jesus se comportava diante de um culto, quando ele estava presente num culto. Porque João 12 é o relato de um culto com Jesus presente. O Evangelho de João, no capítulo de número 12, é o relato de um culto com Jesus presente. Então o versículo 2 nos apresenta algo. Deram-lhe ali uma ceia. Somos eu e você que preparamos o caminho para Jesus chegar. Eu já comecei. Somos eu e você que preparamos o caminho para Jesus chegar. Jesus foi para Betânia. E porque ele estava indo em direção a um lugar, eles estavam preparando a ceia. Então nós vamos perceber que o texto diz que Marta servia. Diga, Marta servia. Nós vamos perceber que a tônica na vida de Marta era servir. Eu sei que lá em Lucas 10, em algum momento Jesus repreende Marta, porque ela estava agitada, preocupada com muitas coisas, mas Jesus não está repreendendo o que Marta estava fazendo. Jesus estava repreendendo como ela estava fazendo. Com que tipo de motivação ela estava fazendo, com que inspiração ela estava fazendo, com que tipo de sentimento envolvido no serviço que ela estava produzindo. Jesus não estava repreendendo o serviço, porque aqui o texto é claro e sempre que um texto bíblico menciona o nome, é porque aquela pessoa é importante. Tinham outras pessoas nesse culto, mas outros nomes não são destacados. Ao ponto de nós termos aqui nesse culto Pedro, termos aqui nesse culto Tiago, termos aqui nesse culto Bartolomeu, termos aqui nesse culto os outros discípulos, e eles não são destacados, esses nomes, mas Marta, Maria e Lázaro e Judas são destacados. Então nós precisamos entender de uma vez por todas e que estar num culto como esse não é o que você vai tirar do culto, é o que você vai dar no culto. Sim, você veio para receber algo, mas você veio para dar algo. Você veio para fazer algo. Você veio para liberar algo. Você veio para se mover em algo. E quando Jesus percebe que o ambiente é favorável para ele estar presente, ele tem um compromisso. Qual é o compromisso de Jesus? Fazer o culto, amém? Amém nada. O compromisso de Jesus não é de fazer o culto, você faz o culto. O compromisso de Jesus é de estar no culto. O versículo 1 vai nos dizer que Jesus foi para Betânia.
Jesus estava na mesa. Quando nós lemos os textos, e eu só estou repetindo as expressões e colocando em formato de pregação, Jesus estava na mesa, Lázaro estava na mesa com Jesus. Jesus foi para o culto, e no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, versículo 20, vai nos dizer que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, em nome dele, ali ele está presente. Então, quem faz o culto somos eu e você, e esse culto é feito para quem? Para ele. É feito para Jesus, e o compromisso de Jesus não é de fazer o culto, o compromisso de Jesus é de estar no culto. Aleluia. Quando nós olhamos para o texto de João 12, nós vamos perceber que Marta servia. Eu te pergunto, como um culto como esse aconteceria se não tivesse alguém que limpou, que preparou, que ensaiou, que chegou antes, que abriu as portas, que recepciona? Aqui é o extrato de uma igreja saudável, sadia, que funciona. Aqui o culto, é a ideia de Jesus, de um tempo que estava por vir, de uma igreja que funciona, de uma igreja que está em movimento, de uma igreja que está completamente sendo inspirada pelo Espírito de Deus. Tem alguém aqui? Os que servem com lealdade, os que servem com honra, os que servem com intensidade, os que servem independente da circunstância, independente das coisas, os que entenderam que o que faz não faz por causa de Marcelo, não faz por causa de pastor Marcelo, não faz por causa da placa Verbo da Vida, o que faz o que faz porque Jesus vai estar presente. A preparação para que Jesus se mova e se manifeste. E nós já sabemos, gente, nós já passamos desse beabá, por favor. Não é esse primeiro degrau que eu estou falando. Eu sei que Jesus está em todo lugar por sua onipresença, assim como Ele está em todo lugar aonde nós estamos, porque Ele habita dentro de nós pelo seu Espírito. Amém, gente? Não é disso que eu estou falando de manifestação. Eu estou falando de Jesus perceber uma temperatura mínima, uma frequência adequada para que onde Ele estiver, e Ele sempre está, e onde Ele chegar, haja uma manifestação dEle genuína sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado, sobre o nosso serviço, sobre aquilo que estamos fazendo. Eu estou falando da vida de Jesus fluindo através de você, fluindo junto com você, fluindo na mesma intensidade do que se Ele estivesse aqui em carne e osso. Então Marta servia com o entendimento e a compreensão de que não era para a placa Verbo da Vida, não era para pastor Marcelo, não era para a fulano, não era para o líder tal, é porque Jesus estava chegando. Eles estavam preparando a mesa, estavam preparando a ceia, e era a última ceia de Jesus com a família, Lázaro, Marta, Maria, antes da sua crucificação, 6 dias antes da Páscoa. Jesus, era o último momento dele com eles. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, amava a família, tinha um relacionamento próximo, íntimo. Jesus quis estar com eles.
E aqui é um ponto que eu quero considerar, pegue isso, que eu e você, e por que eu falei da oração que eu fiz? Porque é o que explode no meu coração. Eu não quero fazer do Espírito Santo um instrumento de trabalho para que eu possa movimentar uma agenda. Eu quero que o coração de Jesus queira e tenha prazer de estar no meu devocional, na minha intimidade, na minha comunhão, na minha oração, se manifestando por familiaridade, por vontade, por intimidade e não por trabalho, por instrumento. Pelo amor de Deus, gente, Deus não é a solução da sua necessidade, no sentido de tirar dele tudo que ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer, mas Deus é muito mais do que isso. Deus é o nosso Pai, Jesus é nosso irmão, o Espírito Santo é o nosso amigo, conselheiro, advogado, consolador. É muito mais do que usar alguém, é muito mais do que puxar, se beneficiar do que o outro tem, do que eles têm, é desenvolver relacionamento. Eu me recuso, gente, ser pregador e pastor de mensagem, porque se uma coisa que o Evangelho veio trazer é mesa de comunhão, o que o Evangelho veio trazer é intimidade, é parceria, não só de nós para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas também entre. E foi o que eu disse aqui no início, você é grato mesmo, porque você não tem um pastor de mensagem, mas você tem um pastor de mesa. Você não entendeu o que eu falei, tomara que você entenda a intimidade, a profundidade do que eu estou falando. Marta servia como se Jesus estivesse chegando. Você está aqui comigo? Amém. Quando nós olhamos para Maria, nós vamos ver que ela, diante da presença de Jesus, ela olha para um lado, ela olha para o outro. Meu Deus, eu tenho que dar alguma coisa, eu estou diante de Jesus, eu tenho que liberar alguma coisa nesse culto. Meu Deus, minha irmã está fazendo tudo, está organizando tudo, produzindo tudo. O que eu vou fazer? O que está sobrando? Eita, o que eu vou fazer? Eu vou adorar a Ele. Eu vou adorar a Ele, eu vou me ajoelhar diante dEle, eu vou derramar algo aos seus pés e eu vou enxugar os seus pés com os meus cabelos. Maria estava pensando e sendo influenciada e inspirada pelo serviço de Marta. Marta estava inspirando Maria, Jesus estava inspirando Maria, e ela disse: rapaz, tem gente que está servindo com tanta excelência, com tanta lealdade, tem gente que está servindo com tanta intensidade, que está servindo, é Jesus mesmo que está entrando. O próximo irmão que entrar por aquela porta é Jesus chegando. E Maria está vendo isso e pensando: o que eu faço? O que eu faço? Para onde que eu... Meu Deus do céu! Rapaz, eu tenho uma pergunta para te fazer. Onde foi que Maria viu que deveria adorar Jesus enxugando os pés com os cabelos? Qual foi o salmo que ela leu? Qual foi o livro de adoração que ela leu? Pega isso, pelo amor de Deus, para você hoje. Jesus só recebe adoração espontânea, genuína, que parte do... Você não precisa ser uma cópia, você não precisa imitar ninguém, tem que ser algo que flui do seu coração para o coração de Jesus, com uma identidade própria. Qual outro momento nós temos na Bíblia de alguém enxugando os pés de Jesus? Onde Maria viu isso? Aleluia. Qual livro de adoração que ela leu isso e ela falou: rapaz, eu tenho que fazer isso aqui agora?
O momento estava ali, era o que pedia no momento. Ela nem pensou, de repente, ela falou: rapaz, eu vou derramar isso aqui nos pés de Jesus. Ela derrama um nardo puro, caríssimo, valioso, aos pés de Jesus. Então Maria agora, se Marta é a gigante do serviço, Maria agora é a gigante da adoração. É a gigante da doação. E ela nem levou o paninho. Ela não levou o paninho, e depois que ela derrama o nardo puro, ela pensa: meu Deus, e agora eu vou secar com o quê? Os pés dele? Ela está ali ajoelhada diante dele, a única coisa que ela pensa é: não tem paninho, Marta já está ocupada, já preparou tudo, não tenho nem coragem de pedir para ela alguma coisa. Ela... sem protocolo, sem agenda, sem obrigação. Você não está aqui hoje pela manhã porque o pastor disse que agora nessa igreja vai ter culto pela manhã. Você está aqui para ter um encontro genuíno com aquele que tem compromisso de estar no culto. O compromisso de Jesus é de estar no culto. E eu sei que você já sabe, ele não falha nos seus compromissos, ele não falha com a sua palavra, ele não falha com as suas promessas. Jesus é fiel ao que diz, cada culto ele está aqui. Você não pode fazer de qualquer jeito, porque não é para a instituição, não é para o pastor, é para o Jesus que vai se mover. Maria esqueceu do paninho, mas tinha os cabelos. E talvez o que ela estivesse percebendo, e a gente vai perceber pelo desenrolar da história de Jesus, que Maria, na verdade, é aquela que vai, através desse ato, um ato inspirado, antecipado, é aquela que vai estar preparando o corpo de Jesus para o sacrifício. Então você percebe que mesmo Jesus estando presente e se movimentando e se manifestando, não tem a ver com o que ele pode fazer no culto, não é Jesus quem faz o culto, somos nós que fazemos o culto. Somos nós que preparamos o culto, somos nós que construímos o caminho do culto. E eu te digo algo, a qualidade da manifestação de Jesus está muito condicionada e ligado com como a preparação do culto está acontecendo. Tem alguém aqui? Eu tenho pessoas aqui nessa manhã que estão com o olho arregalado, atento, prestando atenção no que está sendo dito, e eu tenho pessoas que estão dormindo, aqui e agora. É por isso que você entende a diferença dos que vão ter resultado de Deus e dos que não têm. Estão debaixo do mesmo ambiente, da mesma unção, do mesmo pastoreio, da mesma liderança, da mesma mensagem, mas uns tocam em Jesus com honra. Pastor, mas é porque você não sabe o quanto que eu trabalhei à noite. É porque você não sabe o quanto que ele se sacrificou por você. Desperta! Desperta! Nós acabamos de cantar, ele está vindo. Reaja! A sua reação, a sua preparação e a sua construção de um culto define muito em que direção que Jesus está indo naquele culto. Porque me parece que Jesus trata com Maria de um jeito e com Judas de outro.
Porque o tratamento de Jesus com Maria é de aceitação. Jesus aceita Maria rendida aos seus pés, com os cabelos enxugando os seus pés. Jesus aceita esse tipo de reverência, mas Judas, ele resiste, ele corrige. Mas Judas, ele diz assim: rapaz, você não sabe o que você está dizendo, deixa ela continuar fazendo. Você está dizendo então que você está dando preferência para os pobres do que para mim? A Bíblia relata de forma clara que Jesus estava na mesa com Lázaro. Então, naquela mesa tinham outros, mas o nome de Lázaro é citado. O nome de Lázaro é mencionado. Por quê? Porque dentre todos que estavam na mesa, enquanto Jesus falava alguma coisa, o texto não nos diz o quê, mas enquanto eles estavam na mesa, e eu posso afirmar que Jesus falava, porque nós vamos perceber que a maioria das vezes que a Bíblia faz menção de outros deuses, ela faz questão de deixar claro que outros deuses são mudos. O Deus verdadeiro fala em todo tempo, fala sempre, está falando. Deus mudo é Deus falso. Então Jesus está na mesa falando. E por que o nome de Lázaro é mencionado no texto? Porque ele era aquele que estava assim, ó. Perna tremendo, olho esbugalhado, atento, com sede, com fome, com vontade de estar ali. Tem alguém aqui ainda, pelo amor de Deus? Com vontade de estar ali. Agora eu te pergunto, nós temos a gigante do serviço, quem é? Nós temos a gigante da adoração e da doação, quem é? O texto vai nos dizer, e Judas faz a conta para a gente, não precisa de professor, de mestre, de pastor para isso. O perfume que Maria derrama, 300 denários, 300 dias de trabalho, 300. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual foi a última oferta que você trouxe que valia 300 dias de trabalho? Então, quanto que você ganha no mês? Não precisa dizer. Quanto você ganha no mês? Tanto. Quanto que dá o seu dia de trabalho? Tanto. Agora multiplica por 300. E você vai perceber que o texto nos apresenta isso. Porque no texto entra a expressão, pastor Marcelo, pobres. Ou seja, Judas está nos dizendo, o texto está nos dizendo de que a oferta de Maria foi extravagante. Rapaz, tendo tanto isso aí, derrama nos pés. Nossa, está caindo pelo chão, Judas. Eu fico pensando, o evangelho é de João, escrito por João, o evangelista João. Você está aqui comigo? Amém. E João só escreve isso aqui depois do acontecido. Eu fico pensando em João na hora que ele está sendo inspirado, ele está aqui ditando e está construindo o texto. Mas Judas disse isso porque era ladrão. João só sabe disso depois. Então ele está relatando algo que já tinha vivido depois. Rapaz, mas ele falou aquilo porque era ladrão, porque queria tirar da bolsa. Bem que no dia eu concordei com ele. Rapaz, eu também pensei, caramba, que desperdício. Podia já garantir mais uns dias de comida aí para o pessoal. Mas faz sentido o que Jesus respondeu para ele.
Alô? Quem está aqui? Qual foi a sua última oferta de 300 dias de trabalho? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó. Aleluia. Não, pastor, mas não dá para tirar assim de uma vez 300 dias de trabalho em dinheiro. Tudo bem, faça como ela. Qual é o bem que você tem que equivale a 300 dias de trabalho? Nós estamos numa expansão lá na igreja, como a gente falou aqui no início, e eu falei assim, gente, Deus está nos dando uma oportunidade, porque toda vez que a gente vai para uma expansão, é Deus nos dando oportunidade. Porque quantos sabem que com ou sem você, a igreja vai continuar em movimento? Amém. Quem já entendeu isso? Eu não quero te... Com ou sem você, a igreja vai continuar em movimento. Amém. Quando Deus nos apresenta uma oportunidade, eu falando isso para o meu povo, quando Deus nos apresenta uma oportunidade dessa, é para que Ele possa te prosperar e te impulsionar. Não é porque Ele está precisando de você. Não sei se você entende o que é a definição de Deus. Deus, por definição, é que Ele é bem resolvido nele mesmo, que Ele é suprido nele mesmo, que Ele é provido dele mesmo. Não, Ele não está precisando de você. Ele quer impulsionar você. E eu tenho uma percepção no meu coração, e eu também, de algumas conversas que eu tive com o seu pastor, uma delas é que no coração dele explode o desejo de ampliar isso aqui, de crescer, de aumento. Daqui a pouco, os morcegos são os crentes que só vêm à noite. Quantos sabem que a noite fica bem mais cheia do que pela manhã? Está cabendo aqui? Tem que aumentar. Amém. Tem que expandir. Amém. E é a fase, é a hora. Amém. Alô? Amém. Mas é você quem faz o culto. Amém. É você quem faz o culto para Jesus chegar. Amém. Ei! E Ele virá. Oh. É lindo quando canta. Alô? Não está dando. Eu nem perguntei até que horas, até 11 horas? Deu 11 horas. Posso parar? 15 para o meio-dia? Sério? Rapaz, se tem uma coisa que pregador gosta de tempo. Sério? Ei, Lázaro, é você na época de Jesus. Qual é a pregação poderosa que nós temos na Bíblia de Lázaro? Qual é a pregação poderosa que nós temos na Bíblia? Qual é o registro de uma pregação de Lázaro? Não tem. Qual sinal miraculoso Lázaro fez e que está registrado na Bíblia? Não tem. Mas Lázaro nos deixa algo, e Jesus considera muito, extremamente importante. Você pode nunca pegar no microfone, você pode nunca liberar uma pregação daqui de cima ou em algum momento, mas você precisa entender algo, que o Evangelho e Cristo não é apenas de momento, é de mesa.
comunhão, intimidade. Então, Lázaro é o gigante da mesa. Não, você não entendeu. Marta é a gigante do serviço. Maria, gigante da doação. E Lázaro, o gigante da mesa. O gigante da comunhão. O gigante que está disponível para ouvir, para receber, que está disponível para aprender algo novo. Mas pastor Vinícius, por que ele é a minha representação naquela época? Porque no capítulo 11 vai nos dizer que Lázaro estava morto. Aleluia! Glória a Deus! Lázaro não só estava morto, Lázaro estava fedendo. Há 4 dias, Lázaro estava fedendo. Lázaro não só estava fedendo, Lázaro estava com os pés e mãos amarrados. Não conseguia se libertar sozinho, não conseguia se livrar sozinho, não conseguia caminhar sozinho, não conseguia se expressar sozinho, não conseguia estar perto de alguém sozinho, o cheiro era ruim. E o que é mais interessante é que no versículo 44 de João 11, Jesus, depois de ter dito, Lázaro, vem para fora, no 43, clamou em alta voz Jesus e disse, Lázaro, vem para fora, é o 43, no 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. E isso aqui está explodindo no meu coração e Deus tem mexido comigo. Eu orei ao Senhor e Ele está fazendo isso comigo. Está amarrando o pregador que tem dentro de mim. Não, eu não quero meditar na palavra para ter o próximo esboço. Eu quero meditar na palavra para ter o próximo alimento. Eu não quero buscar por Ele para ter a próxima agenda. Isso aqui, eu não estou aqui numa agenda. Eu estou aqui na mesa com os filhos de Deus, com os irmãos de Jesus. Não, isso aqui não é uma questão de banner, isso aqui não é uma questão de conferência, isso aqui não é uma questão de arte para o Instagram, pelo amor de Deus, estão fazendo da igreja um circo, gente, pelo amor de Deus, porque Jesus, depois de ressuscitar Lázaro, poderia ter o ministério impulsionado e provocar a próxima grande conferência para multidões. Mas no dia seguinte, Jesus não estava diante de multidões, estava numa mesa. Aleluia! Aleluia! Jesus, depois de um milagre extraordinário de ressurreição, se é nos nossos dias, ministros iam pegar esse efeito e esse fato e ia jogar no Instagram para ter o ano bombando de agenda. E Jesus, ao invés de estar divulgando o que se fez, o próximo culto dele não é numa grande conferência.
O próximo culto de Jesus é na mesa. É numa mesa, comunhão, parceria, intimidade. Ei. Versículo 44. Sabe o que Jesus diz? Deixe ele ir. Sabe o que Jesus está dizendo? Lázaro, faz o que você quiser da sua vida. A vida é um presente, é uma dádiva, é um dom. Depois de ressuscitar Lázaro, não obriga que Lázaro seja sua ovelha. Não faz para ter algo em troca. Desatem ele e deixa ele livre. A minha pergunta para você é: onde Lázaro estava no dia seguinte? Na mesa. Isso é graça. O que é graça? É Jesus te dizer, faz o que você quiser, mas você conscientemente, batizado por essa consciência, rapaz, se a voz dele fez sentido no ambiente de morte, só pode fazer sentido no ambiente de vida. Se a voz dele teve volume no ambiente da morte, sobre mim estava o túmulo, sobre mim estava a escuridão, o meu olho, o meu rosto estava envolvido num lenço, minhas mãos e meus pés estavam completamente amarrados, eu sozinho não consegui me libertar daquilo. Ele mandou pessoas para que pudesse provocar transformação na minha vida, me libertar, me desatar, e diz para ele: ei, diga para Lázaro, deixa ele ir para onde? O que Jesus disse? Não, ele disse para você ir para onde você quiser. No dia seguinte, Jesus encontra com Lázaro na mesa. Porque Jesus só aceita culto desse nível. Você não veio para aqui por causa de uma programação de igreja, você veio para aqui porque você quis. Você veio para cá porque você quis. Você deve estar aqui porque você quer. Você deve produzir para essa igreja porque quer. Isso deve ser a motivação do seu coração. Não porque alguém pede, não porque alguém observa, não porque alguém está mandando, mas é porque Jesus está chegando. 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 E eu te digo, irmãos, esse período é um período que nós estamos nos preparando, porque já já nós vamos estar diante da mesa com Ele. E eu tenho uma pergunta para te fazer: quem é que vai preparar essa mesa, hein? Como que vai ser o ambiente dessa mesa? É uma preparação para a gente aqui. Jesus está chegando. E foi Jesus para Betânia. Ontem eu e você estávamos mortos, fedendo, pés e mãos amarrados, não sabíamos o que fazer, para onde ir, como, quem poderia... Meu Deus, eu lembro, gente, eu lembro quando eu cheguei na Palavra da Fé, como que eu era esquisito, completamente perdido, quando os meus pensamentos ficavam vagando entre 2 ou 3 possibilidades, pés amarrados, mãos atadas,
Aí a Bíblia nos diz que em Cristo hoje nós somos completamente livres. Reaja num culto como esse. Quando alguma palavra vier em tua direção e estiver mexendo com o teu coração, e faça alguma coisa. Vá! Vá! Sei lá, faz alguma coisa. Mexa os pés, mexa as mãos, mexa a cabeça, mexe o ombro. Você é livre. Ele nos libertou e disse: ei, deixa ele ir. Jesus não estava... quando Jesus faz alguma coisa por você, Ele não está esperando algo em troca. Está me devendo, agora vai me servir, agora vai me adorar. Não. Jesus não quer que você o adore por aquilo que Ele fez por você. Jesus quer que você o adore porque você entendeu, não é o que eu tiro dele, mas é a presença na mesa que vale. É a presença na mesa que importa. Se o compromisso de Jesus é estar, o mais importante de um culto não é o que ele pode fazer. O mais importante de um culto é você reverenciar a presença. O compromisso dele é de estar. Aleluia, aleluia. Começa a orar um pouco em outras línguas. Comece a orar um pouco em outras línguas. Faça isso como você nunca fez na sua vida até aqui. Compromisso de Jesus, estar. Compromisso de Jesus, estar. Compromisso de Jesus, estar. A mesa da comunhão, a mesa da intimidade. Pastor Vinícius, eu ainda não oro em outras línguas. Seja batizado no Espírito agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Jesus está na mesa. Jesus está na mesa. Jesus está na mesa. Jesus está na mesa. E nós não somos daqueles que vamos fazer de Jesus um evento. Não vamos fazer de Jesus uma agenda. Não vamos fazer de Jesus um compromisso, um protocolo, uma obrigação. Não vamos fazer de Jesus. Jesus não é o próximo compromisso. Jesus não é a próxima. Jesus é a própria vida. Ensina-nos, Pai, ensina-nos pelo Teu Espírito a nos livrar dessas influências que contaminam e que disfarçam uma identidade cristã. Não, queremos estar puros diante do Senhor. Ore. Na mesa, estamos na mesa. Nós estamos na mesa. Se renda a Ele como nunca. Ontem você estava fedendo,
Ontem você estava com um túmulo sobre você. Eu e você estávamos mortos espiritualmente. Mas Ele clamou em nossa direção. Ele clamou em alta voz e disse: Vinícius, vem para fora! Ele clamou e disse: Marcelo, vem! Adore a Ele, adore a Ele, sem protocolo, como nunca antes, como nunca antes, como nunca antes. Nós te amamos, Senhor Jesus. Pelo Espírito Santo nós falamos, nós te amamos, nós amamos e equilibramos o ambiente do corpo de Cristo nesse endereço hoje pela manhã. Talvez pelo corpo de Cristo há tanta motivação errada, mas nós estamos aqui fortalecendo o corpo de Cristo, estamos aqui equilibrando o corpo de Cristo, organizando o corpo de Cristo. E te buscando sem protocolo, sem interesse, sem glamour, sem motivação errada, e dizendo: Jesus, senta na mesa. Nós queremos te ouvir. Toma o seu lugar de honra, toma o seu lugar de direito. Adore a Ele, adore a Ele. Ele está presente. Jesus está presente. O compromisso dele é de estar. É você quem faz o culto, é você quem faz o culto, é você quem faz o culto, é você quem faz o culto.
É você quem dá a ceia. É você quem dá a ceia. Isso, flua, 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 flua. Flua, 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 flua. 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 Eu queria chamar o pessoal do louvor. Calma. Diante de um ambiente como esse, sem protocolo, sem obrigação, sem... feche os olhos, tá dentro de casa, no secreto, no quarto escondido. É para Ele. Somente isso. Continua nesse ambiente. Continua nesse ambiente. Nós vamos misturar serviço com adoração aqui. Então, nós não vamos ministrar para as pessoas. Nós vamos ministrar para Ele. Nunca um louvor deve ministrar para as pessoas. É sempre para Ele. Sempre para Ele, sempre para Ele. Sempre com esse ambiente sendo trazido aqui para cima. Sempre, sempre. Cada vez que se dispor a servir a Ele. É com... E daí se a voz estiver engasgada? Não tem que ser a melhor voz ou a pior voz. Tem que ser o melhor coração. Às vezes nós trocamos a performance pela adoração. E Jesus só recebe o que é autêntico, o que é original. Eu não estou falando contra a excelência, eu acabei de falar da excelência no serviço. Eu estou falando que isso está bem resolvido. Ei, somos nós que fazemos o culto. E é para Ele, não é para homens. Eu queria cantar algo bem suave, bem... Qual que nós cantamos? Quem me ajuda a lembrar? Hã? Dez que nós cantamos, pode ser. Qual que nós cantamos? Aqui ruge o leão, consegue ser bem suave? Vamos nela? Vocês me ajudam? O que houve? Ei,
Esse é o ambiente, esse é o pão nosso de cada dia. É o ambiente da mesa. Não vai dar. Esquece. Relaxa. Eu vou te dizer, quando vocês começarem a fluir, vai vir tão pesado que você não vai conseguir. Para com isso. À noite não vem com maquiagem. Vem, já vem descabelada. Esse é o pão nosso de cada dia. E quantos concordam que a gente não consegue todo dia achar essa vibe? Devemos achar, mas às vezes são tantas coisas que acontecem. Vamos lá do início, bem suave. Batera, me ajuda, não quebra, vá bem, me ajuda. Você pode ficar de pé onde você está, se você quiser, só se você quiser.